entrevista de hoje, vamos esclarecer as principais questões envolvendo o pagamento de precatórios pela Justiça, tema que levanta muitas dúvidas entre os credores. E para falar sobre os precatórios, o que são e como devem ser pagos, a nossa convidada de hoje é a advogada Neliana Fraga. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora Neliana. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, estou sempre à disposição do programa. Ótimo. Doutora Neliana, o que é o precatório e como ele é formado? Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Realmente, o precatório, ele nada mais é que um título expedido a favor de um credor do poder público. Sempre que há uma demanda contra município, estado ou união, e uma vez em que essa pessoa se sagre vitoriosa nesta ação, é expedido, após o trânsito em julgado, o precatório, de modo a viabilizar o recebimento do crédito. E o juiz pode mandar expedir o precatório mesmo no processo em andamento ou tem que ser no trânsito em julgado? Tá? Somente após o trânsito em julgado é que o precatório pode ser expedido, ou seja, uma vez eliminadas todas as possibilidades de recurso. Certo. E quem tem direito a receber o precatório? O precatório, ele é pago àquele que se sagrou vitorioso na demanda contra o poder público, ou ainda, em caso de um eventual falecimento desse favorecido, aos seus sucessores. Certo. Agora nós vamos à pergunta do advogado Alexandre Marins sobre o assunto. Olá, doutora Neliana. Eu gostaria de saber que quando uma parte entra contra algum órgão público, alguma entidade pública, ele recebe somente por precatório ou tem alguma outra maneira de receber? Doutor Alexandre, há duas maneiras de ser pago esse tipo de crédito. Não necessariamente há que se receber através de precatório. Tudo vai depender do valor do crédito. Há a possibilidade de receber através do que nós chamamos de RPV, requisição de pequeno valor. Isso vai depender do montante que o poder público deverá pagar a esse credor. O valor do RPV, ele varia de acordo com a legislação específica de cada ente. Eu posso citar como exemplo o estado de Goiás. No estado de Goiás, o teto do RPV são 20 salários mínimos. Ou seja, uma vez que o crédito da pessoa se limite a esses 20 salários, ele vai receber de uma forma mais rápida, haja vista que o prazo para pagamento do RPV são 60 dias e não vai haver a necessidade de se aguardar na ordem cronológica de um precatório. E na Justiça do Trabalho, existem execuções que acabam também em precatórios? Sim, existem, porque o poder público ele também mantém alguns trabalhadores sob o regime seletista. Então, a competência é da Justiça do Trabalho para a tramitação da demanda e, ao final, para a consagração dessa execução, para que o credor venha receber o seu crédito, a maneira é através do precatório. E, a depender do valor, pode também ser através de um RPV. Inclusive, no nosso próprio provimento geral consolidado do TRT, há artigo específico em que consta a previsão que na fase de execução, essas execuções em face das pessoas jurídicas de direito público, elas devam ser remetidas ao juízo auxiliar de execução, justamente porque a execução que acaba num precatório, ela exige maiores cuidados, ela exige tramitações específicas. Então, por isso, há essa concentração no nosso juiz auxiliar. Certo. E como é que funciona essa tramitação das ações aqui de execução, né, para recebimento por precatórios aqui na Justiça do Trabalho? É uma execução complexa. Uma vez que houve o trânsito em julgado, que foram cumpridas eventuais obrigações de fazer, o processo é remetido ao juiz auxiliar de execuções para a liquidação, para a apuração da quantia certa. Com os cálculos nos autos, as partes, tanto a parte reclamante quanto a reclamada, o ente devedor, o ente público devedor, terão os seus respectivos prazos legais para as eventuais impugnações. Após o acerto da conta, ao final do julgamento de todos os incidentes, aí sim é expedido esse ofício pelo juiz auxiliar, requisitando o pagamento desta quantia ao Tribunal de Justiça. A demanda não para por aqui. O nosso juiz auxiliar tem esta obrigação de enviar
o ofício ao Tribunal de Justiça, que por sua vez tramita todo o procedimento ali até que haja o pagamento em uma conta judicial e ele envia um ofício respondendo à requisição, informando a quitação. Doutora Neliana, em caso de deferimento da preferência, né, do credor que tem mais de 60 anos, ele vai receber todo o seu crédito integralmente? Não, há uma limitação. Quando os pedidos de preferência são deferidos, a pessoa passa a ter o direito de receber 3 vezes o valor do teto do RPV. Vamos dar um exemplo, voltando ao estado de Goiás. Considerando que o RPV do estado, o limite são 20 salários mínimos, em caso de preferência, a pessoa recebe 60 salários mínimos, que são 3 vezes. O restante do valor, ele aguarda normalmente na ordem cronológica. Doutora Neliana, quem tem crédito maior do que os 20 salários mínimos, né, para pagamento por RPV, pode abrir mão do crédito excedente e receber pela requisição de pequeno valor? Sim, esse teto dos 20 salários mínimos, apenas relembrando que é em relação ao estado de Goiás, né? Cada ente público possui a sua norma própria relacionada a isso. Mas nesse exemplo aí que nós estamos tratando, sim, se a pessoa possui um valor acima do teto estipulado, ela pode, através do peticionamento ao juízo, informar que tem interesse a renunciar o valor que ultrapassa o teto, de modo a receber através do RPV. O que muitas vezes é vantajoso pelo num prazo de 2 meses, o ente público necessariamente deve realizar esse pagamento sob pena até de sequestro em seus ativos bancários para satisfação do mesmo. Muito interessante isso. E em quais situações a pessoa tem direito à preferência? Quais credores são preferenciais? Nos termos do artigo 100 da Constituição, nós temos a possibilidade para aqueles maiores de 60 anos e os portadores de doenças graves. As doenças graves são aquelas definidas em lei. Posso citar, por exemplo, alienação mental, tuberculose ativa, neoplasia maligna, entre outras. Mas, mesmo que aquela doença que a pessoa possua não esteja enquadrada, se a medicina especializada entender que ela de fato é grave, a pessoa pode protocolar o seu pedido, munido de laudos médicos, para avaliação do juízo. E houve também uma alteração nesse artigo, colocando mais uma modalidade de preferência, que são para as pessoas com deficiência física. Tá certo. Dona Eliana, a gente falou no bloco anterior sobre o juiz auxiliar da execução aqui no TRT 18. Qual a importância desse órgão na reunião dessas execuções, né? E nessa condução dos processos pagos por meio de precatório? Olha, o juízo auxiliar de execução, ele é uma vara vital para o nosso tribunal, porque a fase mais importante num processo trabalhista para o credor é naquele momento que ele recebe o seu crédito. É apenas naquele momento que ele está com aquele valor garantido é que ele sente que de fato a justiça ali se realizou. Ele vê consagrado o seu direito. E o juiz auxiliar, ele está ali justamente para viabilizar esses pagamentos. O trabalho realizado naquele juízo é de extrema complexidade, justamente por se tratar das execuções mais complexas da Justiça do Trabalho, entre elas aquelas contra os entes públicos, porque há uma série de regramentos a serem observados, são execuções demoradas, há uma série de atualizações de cálculo que ocorrem no decorrer da execução justamente pela demora, há que se observar se houve algum pagamento, por exemplo, preferencial dentro deste processo, e há que se fazer as deduções. Então, são muitos detalhes, além da quantidade excessiva de alvarás que são expedidos ali por dia. Então, é uma vara vital, onde o trabalho é extremamente complexo, mas que, felizmente, aqui no nosso TRT nós estamos muito bem servidos. Ok, e agora nós vamos para a pergunta da advogada Yara Milhomem. Vamos lá. Olá, doutora Liliane. Existe possibilidade de acordo nos precatórios? Como que se dá isso?
Isso é importante, né? Muito importante. Sim, existem sim. Após as modificações que foram implementadas no artigo 100 da Constituição Federal, criou-se sim a possibilidade de acordos mediante, logicamente, um deságio. Então, uma vez publicado o edital pelo Poder Público informando aquele montante disponível para a realização de acordos, todos aqueles credores que se enquadrem naquela época que o precatório já está inserido no orçamento, podem protocolar o seu pedido. Muitas vezes, o valor disponibilizado não é suficiente para que todos os acordos sejam homologados. Então, o juízo irá observar a ordem cronológica para ir homologando à medida da possibilidade do orçamento. Mas, assim, isso vem sendo aplicado aqui na nossa Justiça do Trabalho. Nós temos um caso concreto, que é grande, né? A Comurg, e muitos devedores são convocados por meio de edital para virem oferecer suas propostas, né? Aqueles que não conseguem receber com esse valor que está disponível, como é que fica a situação desses credores? Na verdade, esses editais, eles vêm sendo publicados geralmente anualmente. Então, se o trabalhador fez essa primeira tentativa, ajuizou a sua intenção no acordo e o valor não foi suficiente, assim que novo edital for publicado, ele pode apresentar um novo pedido. Lembrando que sempre que vá se tomar pé do processo para viabilizar o acordo, o cálculo é atualizado. Então, ele não fica prejudicado naquele acordo anterior que não foi homologado. Toda vez que é feito um novo pedido, o cálculo é atualizado para aplicar o deságio. Para o credor, é vantagem entrar em acordo para receber esses precatórios antecipadamente? Essa situação precisa ser analisada de forma individualizada. Muitas vezes é vantajoso, por quê? Pelo tempo. Pelo tempo de espera, pela necessidade da pessoa, pela idade que ela muitas vezes já se encontra. Então, muitas vezes o acordo é sim vantajoso de modo a ter seu crédito satisfeito, porque a expectativa de aguardar na ordem cronológica muitas vezes te faz ficar até desanimado, né, achando que não vai receber jamais. Então, o acordo, principalmente considerando a ordem cronológica, ele na maioria das vezes é vantajoso sim. E o que as emendas 62 e 94 trouxeram de novidade em relação ao pagamento de precatórios na Justiça? Essas emendas foram fundamentais para os credores, porque quando se fala nessa palavra precatório, de imediato as pessoas ficam apavoradas e já começam até a nos dizer: ah, doutora, é para os meus netos, né? É para os meus bisnetos, eu nunca vou receber esse valor porque é precatório. Então essas emendas vieram justamente para acabar com isso, porque antigamente tinha essa cultura do calote mesmo, do precatório. Então elas vieram criar um regime especial onde o ente público, ele deve reservar um percentual da sua receita líquida para quitação dos precatórios. Então, ele tem que se planejar, ele precisa apresentar um plano justificando de que forma ele pretende quitar esse passivo. Além disso, através dessas emendas, foi que surgiu essa possibilidade de estar ocorrendo esses acordos através desses deságios. Então, realmente, elas foram fundamentais para que os credores pudessem receber seus créditos. Nós, enquanto advogados, eu realmente percebo que após essas emendas que nós observamos que a fila do precatório realmente andou e que as pessoas podem, assim, ter a certeza que elas vão receber. Ok, doutora Neliana, muito bom recebê-la aqui novamente no Hora Extra. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente podendo sanar um pouco das dúvidas desse assunto tão complexo.